Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos conhecer o Museu de História do Pantanal, que fica no Mato Grosso do Sul, Corumbá, no Porto Geral. Além de promover ao visitante uma imersão no Pantanal, o museu conta a história da ocupação humana da região por meio de uma coleção científica arqueológica que vai desde 6.000 anos atrás até a chegada do colonizador. Entre 1856 e 1930, a economia de Corumbá viveu tempos de ouro. O porto fluvial da cidade era o terceiro maior da América Latina. Pelo Rio Paraguai, trafegavam livremente barcos nacionais e estrangeiros, trazendo e levando mercadorias. Hoje, o Porto Geral não tem mais o movimento do passado. Os antigos empórios, consulados internacionais e curtumes abrigam hoje lojas de artesanato, restaurantes e importantes instituições culturais. O prédio do Museu de História do Pantanal hoje faz parte do antigo casario do Porto, um complexo arquitetônico tombado pelo IPHAN. Primeira parada, imersão ao Pantanal. Vamos! Eu sou um agente de trem, do trem do Pantanal. Quem já ouviu falar? Nós vamos entrar na primeira sala, chamada túnel de imersão. Essa sala, a gente vai poder contemplar um pouquinho dessas belezas que tem no Pantanal, que pouca gente conhece, até mesmo pessoas daqui da região ainda não tiveram oportunidade de conhecer. Enquanto estiver em trem, através... Vamos nos acomodar porque a viagem vai ser longa. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal. O que é o Pantanal, né? Alguém sabe aí o que é o Pantanal? É a maior planície alagável do mundo, tá? Do mundo, ou seja, boa parte da água doce e potável do planeta se encontra aqui no Pantanal. Ele é tão grande que a sua extensão vem desde Cáceres, no Mato Grosso, até a próxima região de Aquidauana, aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda pega um pedacinho da Bolívia e um pedacinho do Paraguai. Chamamos a esse espaço a imersão aos Pantanais. É um túnel de imersão em que o visitante ele passa a ter uma nova sensibilidade. Então ele deixa a vivência do lado externo do museu e a partir daqui ele vai ter uma nova experiência. Toda a história acontece em um lugar. Então, para você entender essa história, antes é necessário que você conheça o lugar. Então, primeiro nós vamos falar da geomorfologia do Pantanal, do que ele é constituído, há quanto tempo ele é assim. E isso já te leva a um senso crítico, porque se ele é uma bacia, ele recebe água das partes de cima. E se tem veneno em cima, eles descem para baixo. Então, é com muita apreensão que nós vemos a questão da poluição, por exemplo. Pessoal, o assoreamento em Corumbá também pode ser uma realidade no Rio Paraguai, tá? Ele já aconteceu no rio muito famoso do Pantanal, chamado Rio Taquari. Já ouviram falar no Rio Taquari, né? O Rio Taquari é um rio que já foi assoreado, está assoreado. Muitas partes do Rio Taquari, às vezes, não tem mais volta, tá? Agora é o seguinte, o que causa esse assoreamento? Os pecuaristas destroem a mata ciliar para poder fazer pasto para os gados. Também causa o assoreamento. E outras coisas mais como a poluição. Com quantos paus se faz uma canoa? Essa aqui, com um só. Ela é feita a partir de um único tronco de madeira escavado. Junto com as balsas, são as mais antigas embarcações utilizadas pelo homem e foram utilizadas por praticamente todos os povos primitivos, inclusive os primeiros povos aqui do Pantanal. E eu não poderia deixar de falar dos peixes, porque os peixes, eles são um personagem importante. E aqui nós resolvemos dessa forma, com ilustrações científicas. Então eu fiz como se fosse um aquário. O Pantanal é um dos ecossistemas mais ricos do planeta no que diz respeito à diversidade de espécies de animais. Acredita-se existir 400 espécies de peixes, 300 de mamíferos, 480 de répteis e mais de 1.000 espécies de aves. Entre elas, o tuiuiu, ave símbolo do Pantanal.
O Museu de História do Pantanal, nós chamamos de MUPAN, ele nasceu da necessidade de se contar a história da ocupação humana do povo pantaneiro para a própria comunidade de Corumbá, que desconhecia sua história, que não tinha um local. Então, ele é o primeiro museu aqui na cidade e a Fundação Barbosa Rodrigues ela foi convidada para fazer a implantação desse museu e até hoje faz a gestão. A Fundação tem 30 anos que trabalha com educação e cultura, então ficou muito fácil para ela procurar esse relacionamento com as escolas, com a comunidade e despertar no povo a vontade de conhecer o museu e de sentir que o museu é uma atração e um equipamento para a cidade mostrar aos turistas. Então, ele é um motivo de orgulho para a comunidade pantaneira. Nós descemos aqui. Essa exposição aqui aborda a pré-história. São mais de 8.000 anos de presença humana registrados no Pantanal Mato-Grossense. A primeira vitrine mostra como é o trabalho de investigação dos arqueólogos. A ideia do cenário é bem simples. Parecer que os profissionais saíram para tomar um cafezinho e já voltam, mas deixaram tudo aí. Ferramenta e marcações para os visitantes xeritarem suas pesquisas. Vamos! Próxima parada. Os primeiros indícios de seres humanos aqui do Pantanal datam de 8.200 anos aproximadamente. Como que eu sei que o ser humano veio nesse período para cá e como que eu sei que eles viviam nessa época? Graças a esse serviço aqui, dos sítios arqueológicos, o trabalho dos arqueólogos, já ouviram falar? O arqueólogo ele tem um trabalho muito importante que ele procura o quê? As pistas que o ser humano deixa. Nós vemos ali, ó, naquele nível e no nível mais profundo, a presença do carvão, que já pode deduzir o quê? Que o ser humano que vivia nesse período já usava o fogo, né? Então já cozinhava seus alimentos. O tamanho dos ossos, a gente pode deduzir quais animais eles comiam, qual era a alimentação desses seres humanos, tá? Mas ali acima, num período mais recente, nós temos o quê? O uso da cerâmica. Já é um indício da sedentarização, ou seja, o ser humano já é sedentário, já ficava parado em um lugar e já usava cerâmica para guardar os seus alimentos, tá? Outro indício bem legal, que é muito rico aqui em Corumbá, é isso aqui, ó. Vamos aqui para o outro lado. A arte rupestre. A arte rupestre pantaneira é muito rica, tá? Desde o Mato Grosso, onde os índios ainda escreviam o quê? Desenhavam em cavernas, até aqui, Mato Grosso do Sul, inclusive em Corumbá, é muito comum esse tipo de arte rupestre. O que significam esses desenhos, né? A gente não pode deduzir exatamente, mas a gente pode fazer ideia do que eles desenhavam. Geralmente representações de animais que eles caçavam, as coisas que eles comiam, os rituais que eles tinham no dia a dia, lendas, seres míticos, né? Mapas, constelações e etc. Há uns anos atrás, foi encontrado aqui em frente ao rio uma cabeça de um animal desconhecido, levado ao Museu do Rio de Janeiro da Quinta Boa Vista e foi identificado como um cavalo da megafauna, datado de aproximadamente 30.000 anos. Aqui, ó, nós temos a unha de um bicho preguiça gigante. Imagina o tamanho desse animal, né? Chegava até 6 metros de altura. Esse animal, né, proveniente também dessa região pantaneira, ele viveu aqui até a última era do gelo, tá? Aproximadamente 10.000 anos atrás. O homem ainda era canoeiro, mas era nômade e não tinha metal, não tinham armas que nem nós temos hoje. Então, como eles sobreviviam? Através de materiais líticos, a famosa pedra lascada ou também a pedra polida, tá? Então, eles faziam seus objetos de pedra. Então, aqui nós temos alguns exemplares desses objetos que vocês podem ver ainda da pedra lascada, no período paleolítico, depois período neolítico, a pedra polida. Olha só, você acredita que eles faziam aquelas canoas de um pau só com esse material aqui? E depois que o homem se tornou sedentário, ou seja, aprendeu a plantar e ficar no mesmo lugar, ele começou a usar a cerâmica. Então nós temos nesses painéis aqui o exemplo de cerâmica aqui do Pantanal, né? Até aí vocês vão ver a evolução dessa cerâmica durante esses painéis. Podem ficar à vontade aí. Algumas curiosidades interessantes que nós encontramos foi a Vênus pantaneira. O nome Vênus pantaneira foi dado por ela não ter os braços, assim como a famosa estátua grega Vênus de Milo, que fica exposta no Museu do Louvre, em Paris. Sabendo que é uma das raríssimas
se não for únicas representações humanas encontradas até agora. Essa peça deve ter pelo menos uns 2.000 anos. E aqui é a dura verdade. Essas flechas que vocês veem são as civilizações que restaram depois do contato com o europeu. As que estão em sombras são as sociedades que não sobreviveram e restaram apenas sombras. Antes da chegada dos europeus na região do Brasil, do Pantanal e também de todo o território brasileiro, havia aproximadamente 200 mil indígenas nessa região do Pantanal. E após a chegada dos europeus, com o processo de colonização, fundação das cidades e tudo, essa população reduziu bastante, para aproximadamente 25 mil indígenas. No próximo bloco, vamos saber como foi a chegada dos europeus ao Pantanal. Mas enquanto isso, que tal um mergulho no Rio Paraguai? Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para continuar nossa visita ao Museu de História do Pantanal, que fica nesse prédio da antiga zona portuária da cidade. O museu guarda a história da ocupação humana na região e promove uma imersão no Pantanal, que muitas vezes, mesmo quem é daqui, não conhece. E como é o Pantanal? Sempre que eu voei de avião pela região, eu olhava pela janela do avião e via lá embaixo todos esses fragmentos, todas essas particularidades, e eu quis representar dessa forma. Considerado Patrimônio Natural Mundial e Reserva Biosfera pela Unesco, o Pantanal Mato-Grossense possui 250 mil quilômetros de extensão. É a maior planície alagável do mundo. A maior parte fica no Brasil, além de também englobar o norte do Paraguai e o leste da Bolívia. O complexo pantaneiro é dividido em 10 pantanais diferentes, em função da sua hidrologia, vegetação e clima. Aqui nós dividimos os 10 pantanais. A parte de cima é a visão que você tem superior, aérea. A do meio é uma visão horizontal, é aquilo que você enxerga quando está no chão. Cada um deles. Essa parte, um pouco mais para baixo, nós temos a flora e a fauna, típicas de cada região. Então, por exemplo, o Pantanal do Poconé, que fica no estado do Mato Grosso, ele tem essa particularidade, é um lugar que alaga mais. Nós temos aqui uma vegetação típica do Baixo Pantanal, são vegetações que intermeiam por grande parte do tempo, estando sujeito a um alto grau de hidromorfismo. O Pantanal contém diversas populações de animais. Um exemplo, temos a onça pintada, que é do topo da cadeia, um carnívoro, jacarés, né? E mais uma parte aqui de cordilheira, que é a parte mais alta, que tem em torno de 1 a 4 metros acima das depressões e geralmente não são inundáveis. Entre a parte baixa, que é uma baía, o cerrado, que é a parte mais alta, há toda uma vegetação de gramíneas, onde se desenvolve a pecuária de toda essa região. Aqui a gente vê ainda uma sucuri, que é um réptil típico daqui da nossa região. A sucuri é a maior e mais pesada cobra do mundo. Ela chega a medir 11 metros e pesar 250 quilos. Lembra do filme Anaconda, de 1997, gravado parte aqui no Brasil e parte no Peru? Pois é, ela foi a grande estrela. Aqui tem arara azul, que andou há bastante tempo em extinção, agora tem populações vigorosas também aqui no Pantanal, graças a um trabalho de recuperação e graças a um trabalho de controle. O cervo do Pantanal também é outro que está em extinção, mas há populações vigorosas. Né? Um casal de João de Barro fazendo a sua casa. Essa é uma área típica de vegetação de capim vermelho, Andropogon hipógenos, onde se tem a criação de gado na região do Pantanal. Também lá em cima, outra área, com piúvas, carandás.
Além de mostrar o Pantanal mais de perto para os visitantes, o museu também conta a história da ocupação pantaneira desde os homens primitivos, como vimos lá no primeiro bloco, até a chegada dos colonizadores europeus. Esse espaço representa o encontro de duas civilizações distintas. Uma que já estava aqui há aproximadamente 10 mil anos e uma outra que chegou vindo pelo Rio da Prata, subiram o Rio Paraná, alcançaram o Rio Paraguai e passaram aqui justamente em frente ao museu. Então, essa instalação eu tento mostrar como foi o olhar entre eles. Digamos que tenha sido uma fricção étnica, surgiu nesse momento. Primeiro foi receio, depois medo, depois inveja, ambição e começou, desde então, essa relação conflituosa. Os primeiros espanhóis que chegaram, nós contamos a vida deles nesse módulo. Quais foram as dificuldades, o que passaram. Aqui nós já temos os primeiros cronistas que registraram ideias, visões de mundo. Muitas vezes elas se confundiam entre o realismo e o fantástico. O domínio espanhol, ele ocorre também da implantação de missões jesuítas pelo Brasil. Elas ocorriam desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até aqui o Mato Grosso do Sul. As missões foram aldeamentos indígenas organizados por padres jesuítas espanhóis, com a intenção de catequizar os índios. Chamadas também de reduções, aconteceram no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tinham como objetivo criar uma sociedade com as qualidades da sociedade cristã europeia, mas sem os seus vícios e maldades. Então o que acontece? Vieram para cá os padres jesuítas com o intuito de ensinar os nativos, no caso os índios, a viver como europeus. Então olha só que legal, vocês viram ali como os índios viviam. Aqui vocês já podem observar os índios usando roupa, né? Tem ali uma urna funerária indígena, aqui os índios já sendo enterrados como cristãos. E a principal intenção deles era o quê? Catequizar esses índios. Então tinha sempre uma igreja onde esses missionários ensinavam a cultura e também ensinavam a religião para esses índios, tá? Mas os índios aceitaram de boa? Não, né? Muitos resistiram, alguns aceitaram porque sabiam que era uma única forma de sobrevivência, tá? Mas também foi uma troca de cultura bem legal, porque o índio ensinou técnicas de plantação, assim como o homem branco ensinou técnicas para plantar, criar animais, e foi uma mescla de culturas até então. Quando os portugueses descobriram que esses índios estavam aqui, eles mandaram para cá quem? Os bandeirantes. Eles vinham remando do litoral do Brasil, de São Paulo, até aqui o Pantanal. Durava 6 meses os caras remando para chegar aqui. Os bandeirantes vinham capturar os índios, que serviam como mão de obra escrava nas lavouras paulistas. Eles vinham nesse tipo de embarcação aqui, ó, que é o batelão. E esses caras, como Raposo Tavares, que tem a foto dele ali, como outros bandeirantes muito famosos, vieram remando de lá até aqui. Imagina só, você num barco com 15 pessoas, remando no meio do mato até chegar aqui o Pantanal. Raposo Tavares passou por aqui e derrubou, aniquilou essas missões. Desse processo, o Brasil consegue dilatar suas fronteiras até aqui. Do contrário, nós estaremos falando espanhol. Como nós não tínhamos acervo para registrar essa época, nós tivemos que elaborar, construir esse acervo. Então, convidamos o pintor Filipelli, que elaborou esses quadros, mostrando a vida de alguns bandeirantes. O ataque às missões. E depois, esses bandeirantes, vindo buscar mão de obra escravocrata indígena, eles acabam descobrindo o ouro em Cuiabá. Então, esse movimento bandeirante, ele deixa de ser predatório e passa a ser exploratório das riquezas. Silenciosamente, o Brasil estava ocupando essas terras espanholas. Então, ele construiu esse forte, chamado Forte Coimbra, nas margens do Rio Paraguai, e bloqueou a entrada dos espanhóis novamente para aqui nessa região do Pantanal.
Forte de Coimbra foi construído em 1775 e é o único forte do interior do Brasil que sofreu batalhas, inclusive foram 2 batalhas. A primeira entre portugueses e espanhóis em 1801 e a segunda foi na Guerra do Paraguai em 1864. E lá em cima a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como foi essa Guerra do Paraguai. Mas agora vamos embarcar no trem do Pantanal em direção a Corumbá. Vamos lá? Última chamada! Estação de Corumbá! De Miranda a Corumbá é só Pantanal, né? Então tem áreas muito mais baixas e qualquer coisa, qualquer enchente já muitas vezes atingia a própria ferrovia. Então acontecia muito isso aí. Que a gente se lembra, né, do tempo que a gente trabalhou lá na ferrovia. Eu fico, sinceramente, fico muito emocionado só de ver as fotos aí. Parece que eu estou voltando no passado aí. Esse garfo era usado pelo pessoal da via permanente, que é para fazer o enchimento entre os dormentes, né? Por isso chama-se o garfo. Aqui esse daqui era uma lanterna de manobrador. Pessoal, senhores passageiros, em direção à estação de Corumbá, nós vamos saltar daqui a pouco para conhecermos um pouquinho da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que teve início em 1864, foi o maior conflito armado ocorrido na América do Sul. Foi travado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. A gente sabe que todo país precisa importar e exportar produtos para que ele possa estar desenvolvendo. E o Paraguai não tem saída para o mar. Então ele vai estar entrando em conflito com vários locais, vai buscar passagens, vai buscar uma expansão territorial para tentar fazer com que esse produto chegue aos países da Europa. Um dos conflitos que vai ocorrer vai ser no Uruguai, por uma briga que vai ter entre partidos políticos dos brancos e colorados ocorridos dentro do Uruguai, que vai afetar diretamente as relações entre o Paraguai e o Brasil. O estopim para a guerra foi o ataque paraguaio ao navio brasileiro Marquês de Olinda. Após isso, os paraguaios todos bem instruídos, formados, capacitados, vão estar adentrando o Forte Coimbra, que é um forte que foi construído pelos portugueses. Vai ter um conflito inicial lá, assim por diante vão invadindo várias cidades da região. A gente tem aqui, adiante, o episódio que chama Retirada da Laguna, que foi uma estratégia do Brasil em adentrar um território paraguaio desconhecido. A estratégia não foi considerada muito criativa. Porque ele já estava com uma quantidade de pessoas, de soldados reduzidas, armamentos, e por desconhecimento do território já era mínimo. E o que aconteceu? Se depararam com doenças, falta de alimentação. Então, na verdade, essa estratégia botou em risco a maioria dos soldados. A gente percebe também, por essas imagens, a participação de homens, mulheres, negros, índios. Então as pessoas vão estar se apropriando desse evento para, na verdade, esse sentimento de nacionalismo, de lutar pela sua região. Em 1870, após 6 anos de batalhas, a guerra terminou com a vitória da Tríplice Aliança. Pessoal, depois da guerra, Corumbá começou a se organizar economicamente, tá? O que aconteceu depois? Ela atraiu a atenção de muitos imigrantes, sobretudo europeus. Vocês podem perceber o quê? Essa influência europeia pela arquitetura do nosso prédio e por outros detalhes na nossa cidade. Italianos, portugueses, franceses, espanhóis, eles começaram a mudar um pouquinho da cidade. Então Corumbá foi até então um pedacinho da Europa aqui no Pantanal. Imagina só. Mamma mia, mamma mia! Você viu meu marido? Alguém viu meu marido? A sala expõe imagens e objetos que ilustram a presença desses imigrantes no Pantanal, sobretudo em Corumbá. Esse espaço aqui, ele é múltiplo. Aqui acontecem oficinas, workshops, cursos. Logo nessa sala também nós temos palestras, salas de cinema. Eles fazem a sessão Corumbela. Então, a comunidade adotou esse museu porque ela se vê representada aqui. Ela participou da sua constituição. E isso faz com que o museu tenha um diferencial. Quer conhecer o Museu de História do Pantanal pessoalmente? Então anota o endereço: Porto Geral, Corumbá, Mato Grosso do Sul.
aproveita para acessar o site. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!